Olá, turma! Estamos aqui. Nosso assunto de hoje é sobre divisão, né? Vamos falar sobre compartilhar, sobre repartir, sobre o que é dividir. É uma operação matemática que muitas vezes acaba sendo considerada meio difícil, mas a gente vai aprender que é muito simples e muito fácil de resolver as divisões. Então, o que é a divisão? Ela é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais e está relacionada à ideia de quantos cabem em determinado lugar, é associada a dividir, a verificar quantas vezes tem uma quantidade, cabe em outra. Então, essa é a divisão. Então, toda vez que eu ouvir as palavras repartir, dividir, compartilhar, está relacionado com operações de divisões. Aqui nós temos um exemplo. Temos aqui o seguinte: 20 dividido por 2. O 20 é o maior número. Então, o maior número é chamado de dividendo. Então, a quantidade que eu tenho é chamada de dividendo. O 2, aqui no caso, é o divisor. É a quantidade de vezes que eu vou dividir. Então, o divisor é a quantidade em quantas partes eu irei dividir o dividendo. Quando eu faço a divisão, o resultado eu chamo de quociente. E o que sobra é o resto. No caso aqui da operação, eu tenho que 20 dividendo. 2 é o divisor. 10. 20 dividido para 2 é 10. 10 eu chamo de quociente. Sobrou alguma coisa? Sobrou 0. Então, eu chamo de resto. Ok? E quem é o inverso da divisão? É a multiplicação. Para eu saber que a minha resposta está correta, basta eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, que eu vou encontrar o dividendo. Olha só, 10 vezes 2 é igual a 20, certo? Então, numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. E o dividendo é o produto divisor pelo quociente. Isso a gente viu. Lá a gente tem exemplo aqui. Eu tenho 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 5, 10, sobrou nada. Então, para eu fazer a divisão, 10 é maior do que o divisor. 10 é maior do que 5. Então, como a gente está estudando só números naturais, a gente tem que saber que para fazer a divisão vem o maior número pelo menor número que aparece ou no meu problema ou na minha operação. Então, para ter certeza de que o resultado de uma conta está correto, é só a gente multiplicar o quociente, que é o quociente aqui da minha operação 2, multiplicar pelo divisor, que é quanto? 5, que dá exatamente o quê? 10. Então, para fazer a verificação, basta fazer a minha multiplicação. Aqui eu tenho um exemplo. Vamos lá. Tem a operação 52 dividido para 2. Então, eu pego 52 dividido para 2. Vamos começar pelo 5. Começamos da esquerda para a direita. Então, vou fazer a tabuada do 2, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, fica 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 3, 6, vezes 4, 8. Aí, vamos aqui.
5 dividido para 2 tá mais próximo do quem? Do 4 ou do 6? Do 4. Então, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou quanto? 5 menos 2, sobrou 1. Baixa o próximo número. Que é o próximo número? 2. 12. Aí eu vou pensar, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 12? Aí eu vou lembrar do 6. 6 vezes 2, 12. Sobrou o quê? Nada. 0. Então, achei a minha resposta. 26 dividido para 2 é igual a 52. Então, 52 dividido para 2 é igual a 26, certo? Próximo exemplo, eu tenho 864 dividido para 4. Então, vamos lá. 8 dividido para 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 8? 2. 2 vezes 4, 8. Tira o 8, sobrou nada. Quem é o próximo número que eu vou dividir? O 6. Coloco o 6 aqui. 6 dividido para 4. Vamos lá. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 2. 8. Passou do 6. Quem é que está mais próximo? 4. Então, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 4? 1. 1 vezes 4. 4. Sobrou quanto? 6 menos 4, 2. Baixou quem? O 4. 24 dividido para 4. E agora? Aí eu vou continuar. Vezes 3. 12. Vezes 4. 16. 4 vezes 5. 20. 4 vezes 6, 24. Olha, achei aqui o 24. 24. Qual o número que eu multipliquei por 4 que deu 24? 6. 6 vezes 4 dá 24. Sobrou quanto? 0. Sobrou 0. Então, essas operações que o resto é 0, eu chamo de divisão exata. Mas quando eu tenho quando sobra resto, eu chamo de divisão inexata. Aqui no próximo exemplo, eu tenho 256 dividido para 6. Agora, eu vou lá para a minha tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 5, 30. Aí vamos aqui, ó. 25. 2 por 6 não dá, porque 2 é menor do que 6. Então, para eu fazer uma divisão, o número tem que ser maior do que o divisor. Então, eu pego os dois primeiros. 25. 25 é maior do que 6? Sim. Então, eu pego 25. 25 está mais próximo de quem aqui na minha tabuada? Ó, do 24. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 6 que deu 24? 4. Porque 4 vezes 6 é igual a quanto? 24. Dessa minha divisão sobrou quanto? 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Próximo número 6. Acrescenta 6 aqui. Formou que número? 16. O 16 está mais próximo lá do 12. Não é isso? 12 é o 18. 18 é maior, então não posso usar o 18. Eu posso usar o 12.
Então, qual foi o número que eu multipliquei por 6 que deu 12? 2. Porque 2 vezes 6 é igual a 12. Sobrou quanto? 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 0. Tem outro número aqui? Não. 4 é menor do que 6, sim. Então, a minha operação encerrou aqui. Então, esta divisão é uma divisão inexata ou uma divisão não exata. Por que é não exata? Porque sobrou 4 unidades lá no meu resto. Quando sobra pelo menos uma unidade, isso corresponde a dizer que a minha divisão não é exata. Então, 256 dividido por 6 é igual a 42 e sobra 4, certo? Agora, nós iremos para a prática, tá bom? E obrigada, e vamos lá continuar nossa aula.